25 de dezembro de 1991. Perante as câmaras de televisão do mundo inteiro, o presidente Mikhail Gorbachev, líder de um império em migalhas, declara solenemente o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Желаю всем вам самого доброго. Em poucos minutos, o adjetivo soviético é banido do vocabulário. Com ele, desaparece o bloco comunista que partiu o mundo do pós-guerra, mas também o Exército Vermelho, o grande exército soviético, que tinha forjado a sua lenda ao vencer o nazismo. Verão de 1945. Comboios a abarrotar percorrem o território da URSS no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 9 milhões de soldados regressam ao país. Anatoly Ganatulin era um deles. Quando partimos para a guerra, éramos garotos de 17, 18 anos, sem ter um primeiro amor nos corações para ultrapassar este pesadelo. Não tivemos adolescência nem juventude. Voltamos todos mutilados. O Exército Vermelho tinha vencido a Grande Guerra Patriótica. Os seus soldados esperam ser recebidos como heróis. Mas no território devastado, onde 25 milhões de pessoas não têm teto, as suas esperanças são estilhaçadas. A ajuda prometida pela propaganda é irrisória. É difícil encontrar emprego. Os inválidos de guerra não têm alternativa, serão virar-se para o mercado negro ou para a mendicidade. Quanto aos prisioneiros de guerra, dos quais só metade sobreviveu aos maus tratos, ao trabalho forçado e à fome planeada pelos nazis, quando regressam, são suspeitos de traição. Igor Trapitsin lembra-se do seu regresso ao país em julho de 1945. Metralhadoras, cães-polícia. Ficámos um pouco surpreendidos. O SMERSH, contra-espionagem militar, encarcerou-nos atrás de arame farpado. Considerados perigosos, os prisioneiros de guerra passam diretamente do campo de concentração nazi para o campo de concentração soviético. Os outros são condenados às unidades disciplinares do Exército Vermelho ou transferidos para os batalhões de reconstrução, igualmente extenuantes. Para Stalin, a glória do Exército Vermelho faz parte do passado. Aos olhos do ditador, tornou-se demasiado poderoso, demasiado popular. Ninguém, nem mesmo o seu exército, deve ofuscá-lo. A partir de 24 de dezembro de 1947, uma série de medidas vão demolir o legado do glorioso Exército Vermelho. Dia 9 de maio, dia da vitória sobre o nazismo, deixa de ser feriado.
As subvenções atribuídas aos veteranos condecorados são suprimidas. O Marshal Zhukov, o herói de Stalingrado, caiu em desgraça imediatamente após o conflito mundial. O seu tesouro de guerra, bem como a sua amizade com o traidor Vlasov, serviram de pretexto a Stalin para se livrar dele. O general Vlasov, que tinha passado para o lado inimigo durante a guerra, em 1942, é condenado por alta traição e enforcado em 1946. Zhukov é dispensado das suas funções pelo Politburo e enviado em missões em Odessa, na China e depois para os confins do Turquestão, o mais longe possível de Moscovo. Em 1949, Stalin dá ordens para limpar as cidades da União Soviética dos seus mendigos e grandes mutilados de guerra. É o último prego no caixão do Exército Vermelho. Todos nós, com as nossas condecorações e as nossas medalhas, éramos agora panos de cozinha, trapos com os quais se lavava o chão, diz Grigori Pomeranz, que se alistou voluntariamente no Exército Vermelho para defender Moscovo no outono de 1941. O poder, dizia-nos, pensam que são alguém? Não são. Não são ninguém. A Grande Guerra Patriótica deu lugar a um novo conflito. A Conferência de Potsdam, em julho de 1945, juntou Stalin, o inglês Churchill e o presidente americano Truman. Organizada para lançar as bases do pós-guerra, a conferência só serviu para confirmar o inevitável confronto dos dois sistemas presentes. Comunistas e capitalistas estavam agora frente a frente. Com o Plano Marshall, o presidente Truman ajuda materialmente 16 países do Bloco Ocidental. Os países libertados pelo Exército Vermelho vêem-se inseridos na esfera de influência soviética. A Alemanha é dividida em várias zonas de ocupação, tal como Berlim, a sua capital. Após o bloqueio de um ano levado a cabo por Stalin para asfixiar Berlim, a divisão da Alemanha fica decidida, tal como a da Europa. A oposição este-oeste é materializada por uma cortina de ferro que parte o continente. O mundo mergulhou na Guerra Fria. – 9 de março de 1953. 4 dias após a sua morte, Stalin tem direito a imponentes cerimónias fúnebres. Vindos em massa dos 4 cantos do Império, os soviéticos prestam uma última homenagem ao tirano que os governou durante quase 30 anos. Дорогие товарищи и друзья, народы нашей страны могут быть уверены в том, что коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства. Lavrenti Beria, chefe da NKVD, a polícia política, e Nikita Khrushchev, que organizou as cerimónias fúnebres, encarnam o novo rumo da União Soviética. Preparam-se já para pôr termo ao legado de Stalin.
Marechal Zhukov, retirado do exílio nos Urais, é chamado a Moscovo. A 14 de maio de 1955, ele assina o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar criada para fazer frente à OTAN, o braço armado do Ocidente. Para o Marechal soviético, é um regresso ao estado de graça. Nomeado ministro da Defesa por Khrushchev, Zhukov dedica-se a reabilitar a memória da Grande Guerra Patriótica. Manda instalar estelas e erguer estátuas em Stalingrado, Leningrado ou Minsk. Desde o jardim de infância que vivíamos uma espécie de celebração perpétua da guerra, relembra um habitante de Minsk. A professora levou-nos até ao monumento dedicado a Marat Kazai. Vejam, meninos, é um jovem herói. Só tinha 14 anos quando se suicidou com uma granada, matando assim muitos fascistas. Quando forem grandes, devem ser como ele. Eu tinha a certeza que iria alistar-me no exército assim que terminasse o ensino secundário, conclui. Os veteranos convidados a testemunhar nas salas de aula criam vocações. Depois dos anos sombrios do pós-guerra, fazer carreira no exército volta a ser atrativo. A 25 de fevereiro de 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, PCUS, Khrushchev, que assumiu o poder, oficializa a purga da influência de Stalin ao divulgar o seu relatório secreto sobre os crimes do mesmo. Também condena o culto da personalidade e anuncia a libertação dos prisioneiros de guerra encarcerados. 1,5 milhão desses veteranos veem as suas subvenções restabelecidas depois de Stalin as ter eliminado 10 anos antes. Divulgado por toda a Europa Central, o relatório Khrushchev alimenta a esperança da libertação dos países irmãos. Desde 28 de junho de 1956 que há insurreições na Polónia. Rapidamente se propagam até à Hungria, onde manifestantes reclamam independência e democracia. Khrushchev e Zhukov enviam o Exército Vermelho para acabar com o levantamento. Quando os carros de combate soviéticos entram em Budapeste, no dia 24 de outubro de 1956, a situação mostra ser mais explosiva do que se previa. Na Praça dos Heróis, a estátua de Stalin foi derrubada. No dia anterior, a polícia política tinha disparado contra estudantes. Para se defenderem e lhes fazer frente, os manifestantes usam os depósitos de armas do exército húngaro. Há granadas e coquetéis Molotov a serem lançados dos telhados contra os carros de combate. Os soldados veem-se assoberbados. A situação escapa cada vez mais ao controle do Kremlin.
A 4 de novembro, cerca de 2.500 blindados soviéticos invadem Budapeste. As ordens de Zhukov não deixam margem para dúvidas. Fazer uma limpeza à canalha. Desarmar a contra-revolução. Se sairmos da Hungria, declara Khrushchev, os imperialistas americanos, ingleses e franceses verão isso como uma fraqueza nossa e lançarão uma ofensiva. Não temos outra opção. No final de novembro, a insurreição foi esmagada. Os números oficiais declaram 2.500 vítimas do lado húngaro, mais de 19.000 feridos e 10.000 detenções. Graças ao caos, 180.000 pessoas fugiram para o oeste. O Exército Vermelho deu provas na sua nova missão de manutenção da ordem. É a altura de Zhukov profissionalizar o seu exército. Os soldados deixarão de ser requisitados para trabalhos agrícolas ou qualquer outra tarefa que não seja pertinente para as suas funções. Ao mesmo tempo, Zhukov reduz drasticamente o número de efetivos. Em 2 anos, o Exército Vermelho passa de 5 a 3 milhões de homens. Os equipamentos e o armamento são modernizados para fazer concorrência ao arsenal americano. No contexto da Guerra Fria, a bomba atômica mudou tudo. O mundo entrou naquilo a que se chama equilíbrio do terror. Concebida a partir de 1949 por cientistas nazis nos laboratórios da NKVD, a arma nuclear não pode deixar de ser controlada pelo exército. Zhukov consegue a supervisão deste setor em plena expansão. Os Estados Unidos já produziram mais de 3.000 ogivas nucleares, enquanto a União Soviética não tem mais de 300. A 14 de setembro de 1954, a quando da Operação Bola de Neve, uma bomba atômica é lançada a 8.000 metros de altitude, a sul dos Montes Urais. Zhukov observa o teste nuclear a 10 km da explosão, cuja onda de choque faz voar os chapéus dos observadores. A radiação dos soldados e das populações adjacentes ainda hoje é assunto tabu. Estas armas são aperfeiçoadas em cidades escondidas, construídas na década de 1940 para acolher quem trabalha nos ramos extremamente delicados do nuclear, das armas biológicas ou químicas. Estas cidades não aparecem em nenhum mapa. Os militares e os cientistas que lá vivem são constantemente vigiados pelo KGB, o novo nome da NKVD, a Polícia Política. Um cientista que viveu numa dessas cidades prefere falar das vantagens de que beneficiou. Éramos bem pagos,
recebíamos mais 20% do que nos outros sítios e podíamos comprar coisas que eram inacessíveis para o resto do país. Nas nossas lojas havia salsichas, um bem alimentar raro na União Soviética. Paralelamente ao nuclear, americanos e soviéticos lançaram-se numa nova competição: a conquista espacial. O engenheiro militar Sergei Korolev, que concebe mísseis de longo alcance, convence Zhukov que também podem passar a estratosfera e até mandar homens para o espaço. O programa espacial fica sob a autoridade do Exército Vermelho. O lançamento do Sputnik 1, a 4 de outubro de 1957, é um grande sucesso. No mês seguinte, o Sputnik 2 entra em órbita. A bordo leva Laika, uma cadela encontrada nas ruas de Moscovo. Será o primeiro ser vivo a navegar no espaço. A pequena cadela acaba por morrer 7 horas depois do lançamento do foguetão, mas teve tempo para provar que é possível sobreviver aos efeitos da falta de gravidade. Na competição que os opõe à União Soviética, os Estados Unidos estão muito atrás. Para recuperar o atraso, os Estados Unidos da América criam a NASA e investem em massa nos voos tripulados. Entre 1957 e 1961, os Estados Unidos multiplicam por 7 o orçamento da Agência Espacial até conseguirem alcançar os soviéticos. Mas, uma vez mais, o Exército Vermelho consegue deixá-los para trás. A 12 de abril de 1961, a Rádio Moscovo divulga um comunicado que deixou o mundo perplexo. Говорит Москва. Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Yuri Gagarin, um militar de 27 anos, navega em órbita a uma velocidade de 28.260 km por hora. O engenheiro Korolev foi o supervisor da preparação do voo. Облака кучевые, кругом все красиво, красота. Ao fim de 2 horas de voo, Gagarin regressa à Terra. Em apenas um dia, tornou-se uma lenda. Toda a gente tinha saído à rua, lembra Margarita Pogrebitskaya. Ríamos-nos, abraçávamos-nos, chorávamos. Svetlana Alexievich lembra-se da reação do pai. Tinha passado a acreditar no comunismo. Graças a Gagarin, tínhamos sido os primeiros. Nada era impossível para nós. Este triunfo é, antes de mais, o de Sergei Korolev, engenheiro encarregado do programa espacial. Mas, aos olhos do mundo, é um triunfo de Khrushchev.
Em 1962, um ano após a construção do Muro de Berlim e da eleição de John Fitzgerald Kennedy como presidente dos Estados Unidos, o mundo sustém a respiração. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. A crise dos mísseis em Cuba está bem perto de lançar as duas grandes potências numa guerra atómica. Para acalmar a situação, Kennedy e Khrushchev assumem o compromisso de optar pelo caminho da descontração. A diplomacia permite a retoma do diálogo. No entanto, os Estados Unidos e a União Soviética continuam em guerra, mas por intermédio de outros países. No Vietnã, no Médio Oriente e na América Latina. O Exército Vermelho fornece metralhadoras Kalashnikov, mísseis terra-ar, caças e instrutores militares àquilo a que a propaganda chama luta dos oprimidos. A juventude soviética interessa-se pelo internacionalismo, em especial por Cuba e pela Revolução de Castro. Margarita Pogrebitskaya, estudante de medicina. Sonhávamos todos com Cuba. Éramos tão fáceis de enganar. Mesmo assim, nunca esquecerei essa época exaltante. Os sonhos de liberdade acalentados pelos condenados da terra voltam a estar presentes no seio de Moscovo. Na Checoslováquia, a Primavera de Praga desafia o Kremlin. Alexander Dubček, o primeiro secretário do Partido Comunista local, promove um socialismo com rosto humano. As suas reformas vão da supressão da censura à abertura ao multipartidarismo e passam pela detenção do chefe da polícia política. A história repete-se. Na noite de 20 para 21 de agosto, em 1968, 300 mil soldados do Pacto de Varsóvia, dos quais a maioria são soviéticos, invadem a Checoslováquia. Leonid Brezhnev, o sucessor de Khrushchev, enviou o Exército Vermelho para restabelecer a ordem. O soldado Boris Shmelev já se imagina a voltar para casa como um herói. Pensávamos que teríamos de enfrentar um grupo miserável de contra-revolucionários que venceríamos rapidamente. Imaginávamos a alegria e o reconhecimento dos checoslovacos, flores a serem lançadas sobre os nossos carros de combate como em 1945. As equipas dos tanques não imaginavam que os checos aprovavam em larga escala as reformas de Dubček. A incompreensão é total. Os rostos das pessoas nas ruas endurecem, recorda o soldado Shmelev. O que estão a fazer aqui? Perguntaram ao ver o nosso equipamento. Viemos para acabar com a contra-revolução? Olhem à vossa volta. Temos uma vida feliz aqui. Não há nenhuma contra-revolução. A conversa de surdos repete-se em todos os cruzamentos, em todos os blindados.
Inicialmente pacífico, o confronto vai ficando mais tenso com o passar das horas. Os manifestantes alinham-se à frente do edifício da estação de rádio pública, que continua a denunciar a invasão. As tropas do Pacto de Varsóvia abrem fogo. Em vez de acalmar a situação, esta demonstração de força aviva a determinação dos habitantes de Praga, que cobrem os nomes das ruas com tinta branca para desorientar os invasores. Nas vitrinas das lojas, os comerciantes expõem mensagens de hostilidade para com o grande irmão russo. Os comércios alimentares recusam-se a vender comida aos soldados estrangeiros. O alto comando soviético estava convencido de que a população checoslovaca os alimentaria. Não previram nada para os abastecer. A 22 de agosto, pressionado por Brezhnev, Dubček capitula. Acabou o tempo de vida da Primavera de Praga. Mas Moscovo mantém as suas tropas em território checoslovaco. O Exército Vermelho está desorientado. Alguns oficiais estão convencidos que os manifestantes estavam a ser manipulados pelo Ocidente e que o exército soviético impediu uma terceira guerra mundial. Outros acham que a repressão em Praga mancha a reputação do Exército Vermelho e pode levar a novos movimentos. O questionamento dos oficiais faz eco das dúvidas sentidas pelos soldados. A investigação e o desenvolvimento do arsenal militar retêm uma parte cada vez mais considerável do orçamento da defesa, em detrimento das condições de vida dos soldados. Nas casernas sobrelotadas, cada soldado tem direito a menos de 2 metros quadrados, já contando com a cama. A cantina é um acumular de decepções. Rações minúsculas, sem produtos frescos. Отбой. А как горит спичка, вы должны отбиться. O assédio é o pão nosso cotidiano dos jovens recrutas. O realizador Alexei Kanoitin registra-o num documentário perturbador. Жегусов, тебя майор Хомутов неужели не научил быстро одеваться, а? Я смотри, дам тебе лишнее. Свиря! А почему ты не успеваешь? Почему ты не успеваешь? Бегом! 5 секунд тебе, понял, да? Изо всей силы бежишь. Куда? К оружейной комнате, куда? Там, блядь, там пиздец, ебут, понял, да? И ты туда бежишь, понял? Бегом! 5 секунд. Марш! 1, 2, 3, 4, 5. Ко мне! Сука. Это что, штаны падают, да? Ó, штаны падают. A violência, a extorsão e as violações generalizam-se nas casernas. O racismo manifesta-se aí com grande brutalidade.
A esmagadora maioria dos oficiais é russa. As outras nacionalidades ficam acantoadas a escalões subalternos. O Exército Vermelho tornou-se um repositório. Os mais diplomados tentam por todos os meios evitar o serviço militar. Entre 1954 e 1978, o número de jovens que tentam fugir ao serviço militar mais do que quadruplica. Passa de 9% a 38%. Os jovens que se alistam são filhos de operários e de administrativos menores. A maioria não quer saber da defesa do comunismo, nem da luta contra o imperialismo. O general Epichev, chefe da direção política do Exército, dá o sinal de alerta. Os nossos jovens recrutas divulgam ideias politicamente ingênuas, pacíficas e que são indiferentes à guerra levada a cabo pelos nossos inimigos de classe. Os ideais da Revolução Bolchevique e da Grande Guerra Patriótica parecem estar muito longe. Para esta nova geração de soldados, o Exército é, antes de mais, uma garantia de emprego e alguns benefícios sociais. Um salário que não falha, alojamento de função, uma proteção contra a crise económica que se instala. Mas no fim da década de 1970, o Exército Vermelho tem de voltar à cena devido à crise afegã. Nur Mohammad Taraki, o presidente afegão no poder desde 1978, é apoiado pela União Soviética. É eliminado a 14 de setembro de 1979 pelo seu primeiro-ministro, que quer afastar-se de Moscovo. O Kremlin fica preocupado e ameaça com uma intervenção armada. Intervenção essa que está longe de ser unânime. Andrei Gromyko, ministro dos Negócios Estrangeiros, está mais reticente. Vamos lutar contra quem? Isso é um assunto interno do Afeganistão, é a sua objeção. Brezhnev, que governa a União Soviética há 15 anos, doente e com 73 anos, só dá ouvidos ao chefe do KGB, Yuri Andropov. Este garante que a intervenção só durará algumas semanas. Os objetivos da guerra são limitados. Trata-se de instalar neste país fronteiriço um governo favorável ao Kremlin. Resumindo, é uma operação de manutenção da ordem, como em Budapeste em 1956 e como em Praga em 1968. A 24 de dezembro de 1979, as duas primeiras divisões aerotransportadas da Operação Praga aterram em Cabul. Executam o presidente autoproclamado e tomam o controle dos aeroportos do país. 3 dias depois, 20.000 homens equipados com artilharia pesada tomam Cabul e outras cidades afegãs. O Kremlin instala um governo favorável no poder e impõe os seus conselheiros em todos os níveis do Estado. A 1 de janeiro de 1980, 55.000 soldados soviéticos estão acampados no país.
3 meses depois, são 85 mil. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho entra numa batalha. Até aí, tudo acontece como previsto. O que podem fazer estes camponeses de calças largas contra uma força destas? Canta demasiado cedo o Marshal Sokolov. Não tinha contado com a determinação dos combatentes afegãos e com a fragilidade moral dos soldados do Exército Vermelho. A invasão soviética gerou uma recarga de patriotismo e uma recuperação da religiosidade na população. Os soviéticos são vistos como invasores ateus, que tentam impor o seu ateísmo pela força num território muçulmano. Formam-se grupos de combatentes para os enfrentar. Ao contrário dos invasores, os Mujahideen conhecem as estradas escarpadas, os vales recônditos, as aldeias mais pequenas da sua região. Conduzem uma guerrilha eficaz, alimentada pelas remessas de armas americanas e sauditas. Perante uma guerra de emboscadas e de assédio, os pesados blindados soviéticos não são o que melhor se adequa. O Exército Vermelho perde terreno. Os Mujahideen não fazem prisioneiros. As torturas e as execuções que reservam os soldados soviéticos deixam estes últimos horrorizados. O Exército Vermelho não se fica atrás. As pilhagens e as violações são cada vez mais frequentes. Aldeias inteiras são reduzidas a cinzas. Em 1983, calcula-se que 50% das escolas, 60% dos hospitais e 70% das cooperativas agrícolas tenham sido destruídos. Ainda hoje, não se sabe o número exato de vítimas civis. Instala-se a dúvida entre os soldados, como é o caso de Evgeny Koltenikov. Eu pedi ao secretariado de recrutamento para me enviarem para o Afeganistão. Nas sessões de instrução política, falavam-nos das proezas militares, dos atos de bravura. É vergonhoso ter sido tão ingênuo.
As condições de vida são muito piores do que nas casernas da União Soviética. A enfermeira Tatiana Gaisenko relembra. Os nossos soldados morriam por 3 rublos por mês. Comiam carne com bicho, peixe estragado. Sofríamos todos de escorbuto. Perdi os incisivos no Afeganistão. As praxes, a exploração violenta dos jovens recrutas pelos soldados mais experientes, todas as disfuncionalidades do Exército Vermelho foram exacerbadas no Afeganistão. O álcool, o haxixe e a heroína são as únicas escapatórias. Dava-nos força, libertava-nos de tudo, testemunha a enfermeira Tatiana Gaisenko. Nesse estado era mais fácil matar. Não sentíamos raiva nem piedade. Era fácil morrer. Na sua maioria, os conscritos são destacados para os postos avançados, ilhas de solidão plantadas no meio do deserto de pedra. Ficam lá cantonados durante 18 meses, sem fazer nada, à espera de um ataque dos Mujahideen. Só têm direito a 10 dias de licença, que são passados em campos de descanso, sem terem autorização para voltar a casa. No final do serviço obrigatório, os conscritos, como Evgeny Kotelnikov, são alertados para o que podem ou não dizer em público. Não podem falar dos mortos, porque somos um exército grande e poderoso. Não disparamos, não bombardeamos, não envenenamos. Somos um grande exército poderoso com uma moral sã. Na Rússia, a preocupação consome a sociedade soviética. Todas as famílias têm um filho, ou um irmão, ou um primo no Exército Vermelho. As notícias podem bem enaltecer as vitórias. O fim do serviço militar é constantemente adiado. E fazer perguntas pode chamar a atenção do KGB. As famílias são mantidas numa incerteza sabiamente tecida pelo Estado. A enfermeira militar Tatiana Gaisenko relembra. Nem podíamos escrever a verdade na certidão de óbito. Quando alguns dos rapazes saltavam para cima das minas, escrevíamos morto num acidente de viação ou morto devido a uma intoxicação alimentar. Num cemitério na periferia de Minsk, um pai indigna-se. Quis escrever na sepultura do meu filho, morreu no Afeganistão. Mas proibiram-nos. Nós pagávamos ao coveiro para acrescentar RDA, que significa República Democrática do Afeganistão. Por causa dessas 3 letras, fui convocado regularmente durante um ano. No mesmo cemitério, uma mãe mandou apagar o epitáfio oficial da sepultura do filho e mandou gravar em nome do quê? A guerra perpetua-se. Em 1984, o apoio do presidente americano Ronald Reagan aos Mujahideen chega aos 280 milhões de dólares.
A União Soviética está enfraquecida e é consumida pela miséria e pelo descontentamento. Mikhail Gorbachev, o novo secretário-geral do PCUS, percebe que a guerra não pode ser vencida. Para ele, agora, tem de encontrar uma saída honrosa do conflito. До конца 1986 года из Афганистана будут возвращены на родину 6 полков, 1 танковый, 2 мотострелковых и 3 зенитных с их штатной техникой и вооружениями. Enquanto os primeiros regimentos são repatriados do Afeganistão, 500 famílias de soldados exigem ter notícias dos seus filhos. A criação do Comitê das Mães dos Soldados debilita o poder. Ao abrigo da Glasnost, iniciada por Gorbachev, acabou-se a censura. É o início da grande revelação. Os silêncios do Estado, os erros de estratégia, os maus-tratos, o racismo, as violações. Tudo o que corrói moralmente o exército é exposto em praça pública. Они бегут в прокуратуру, Бог знает откуда, за помощью. Их вылавливают и опять отправляют в эту же часть. И даже здесь не проверив медицинских, не обследовав. Подонки гладкие сидят в роже. А я буду фашисты. Обратно сделали какие-то душегубы. Похлебку хлебать вас прежде. Никаких вам детей не отдавайте матери. Я последнюю не отдам вам сына. Мне он лежит один. A 15 de fevereiro de 1989, o Exército Vermelho atira a toalha ao chão. Os últimos blindados deixam o Afeganistão. O conflito durou quase uma década, o dobro do tempo da Grande Guerra Patriótica. Дома кто ждет? Мать, братья, сестры. А девушка есть? Девушка есть. E a história acelera. A 9 de novembro de 1989, a queda do Muro de Berlim abriu caminho à reunificação alemã. A 30 de setembro de 1990, a República Democrática Alemã retira-se do Pacto de Varsóvia. As democracias populares retomam o controle do seu destino e reclamam a saída dos soviéticos. Mais de 650 mil militares voltam para a União Soviética com as suas famílias. A força continental da Rússia soviética já não existe. O maior país do mundo é um castelo de cartas prestes a ruir. E leva o Exército Vermelho com ele. Gorbachev tenta salvar tudo o que pode, mas é tarde demais. Em agosto de 1991, apoiados pelo KGB, oficiais do Exército Vermelho que não aceitam o fim da União Soviética tentam um golpe de Estado em Moscovo. Desta vez, não é em Praga, nem em Budapeste que os carros de combate têm de enfrentar a população. É na capital da Rússia. Boris Yeltsin, líder da oposição a Gorbachev,
barra o putsch militar, é impulsionado para a presidência da nova Rússia. Em 1992, o Exército Vermelho recebe o novo nome de Forças Armadas da Federação Russa. Tinha então 3 milhões de soldados. Reestruturado e de cara lavada, durante 20 anos o exército perde metade dos seus efetivos. Vladimir Putin, que assume o poder a 26 de março do ano 2000, dá continuidade às transformações iniciadas pelo seu antecessor. Aproveita para escrever um romance nacional que engloba tudo, que recupera o legado do Exército Vermelho, bem como o dos exércitos czaristas, reavivando o patriotismo da população. O Exército Vermelho desapareceu na modernidade pós-soviética. Mas foi promovido ao posto de mito fundador, daqueles que cantam o heroísmo de um povo e do destino de uma nação. Essa Rússia eterna que terá sobrevivido a todas as tragédias da história.